Bom, pessoal, estamos de volta para essa última parte de nossa aula. Hoje eu vi que praticamente todas as pessoas que estavam aqui na aula já fizeram lá a atividade online, né? E como a gente está mantendo, eu acho que tem funcionado bastante bem, né? Se a gente faz a parte teórica, depois faz essa atividadezinha, vai juntando os pontinhos aí para avaliação, e agora nessa última parte a gente vai fazer a correção dessa atividade, se bem que dessa vez o resultado foi bem melhor, vocês acho que talvez já entenderam um pouco mais a dinâmica, também dei um pouquinho mais de tempo para que vocês pudessem fazer com um pouquinho mais de calma, tá joia? Eu acabei de mandar para o e-mail de cada um de vocês o resultado da atividade com a pontuação, tudo direitinho. Só teve um e-mail que voltou, não sei se é porque foi digitar. Agora eu vi por quê. É Rafaela Cabral 99, botou @gmail.com com N, tá? Não .com. Mas depois você vai ver aí, Rafaela Cabral, você vai vendo aí o gabarito quando for dando as respostas, e aí você vê sua pontuação também, tá joia? Eu não tenho como enviar agora, porque o resultado ficou como .com, quando você digitou lá o seu e-mail, tá bom? Mas vamos lá. Vai ser coisa bem rápida, bem simples, a gente termina dessa vez no horário mais normal, beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela onde dos resultados, né, da atividade. Deixa eu passar aqui, deixa eu sair, pronto, beleza. A nossa atividade já está fechada aqui. Ela teve uma mediana bastante boa, né? Ou seja, a maioria da turma ficou aqui por volta dos 4, 5 pontos, porque a pontuação das questões não era uniforme. Tá, Joia? Vamos ver agora as respostas que foram dadas e a gente tira qualquer eventual dúvida. Tá, Joia? 2, pronto, aqui. Essa foi a primeira pergunta, né? E aqui praticamente toda a turma acertou, né? Dos 22 participantes, 18 marcaram a resposta correta, conseguiram 2 pontos, e 4 não conseguiram acertar a questão. E aqui fala um pouco sobre o que a gente comentou durante a aula, né? Diz a questão: acerca da jurisprudência e demais regras do ordenamento jurídico sobre a organização e funcionamento de partidos, aponta item correto. Só um segundo, tem alguém chamando no chat, alguma coisa, deixa eu ver o que é. Professor, não esqueça a minha prova. Sim, ok, beleza. Você tem dois alunos de regime especial. Nós vamos fazer o Biraci a prova na próxima semana, viu? Possivelmente na segunda-feira à tarde. Depois eu realmente estou devendo a você e a outro colega essa resposta. Mas possivelmente na segunda-feira à tarde a gente faz a prova, tá certo? Lá para as 4 horas da tarde, vai ser online, bem tranquilo, ok? Aí vamos lá, deixa eu fechar aqui para voltar para analisar a questão. Bom, veja, e aqui diz: acerca da jurisprudência e demais regras do ordenamento jurídico sobre organização e funcionamento, aponta o item correto. E aí, eu acho que todo mundo ficou atento na explicação que eu estava dando lá, mostrando o texto da Constituição, das emendas constitucionais, e de fato essa é a resposta da questão, né? Em decisão recente, o Congresso Nacional decidiu eliminar as coligações para as eleições proporcionais a partir da eleição de 2020. Isso é verdade, né? Então, a partir de agora, a gente não vai ter mais a possibilidade das coligações proporcionais. Né? Já nessa eleição de agora, de 2020, aqui teremos, a que está planejada para ter, já veremos se vamos ter mais, está planejada para ocorrer em outubro, já não vai haver mais coligação proporcional. Portanto, não vai haver mais coligação entre os partidos para a eleição dos candidatos. Tá? E aqui esse segundo item diz: a decisão do STF sobre a emenda constitucional 5206 confirmou a inconstitucionalidade do fim da coligação vertical compulsória. Vamos lá, aqui. Esse item está errado, por 2 motivos. Tá? Primeiro, a decisão do STF, que eu comentei com vocês, não foi sobre a emenda à Constituição, foi sobre o texto da Lei de Partidos Políticos. Tá? A Lei de Partidos Políticos é que foi considerada inconstitucional, não lembro exatamente qual foi o dispositivo agora, pelo STF há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. Né? O que, na verdade, ocorreu no ano 2006
foi o fim da coligação vertical compulsória, mas não por uma decisão do STF. Foi uma emenda constitucional, tá? E essa emenda não teve a sua constitucionalidade decretada, ou inconstitucionalidade decretada pelo STF. Aliás, acho que nem teve a DIN, né, conta. Todo mundo entendeu que foi uma escolha do Poder Legislativo de que poderia haver coligações nos estados e nos municípios diferentes das coligações que eram feitas na União Federal. Tá certo? Então, nessa questão, somente houve respostas nesses dois itens e esse é o gabarito. No definitivo, fica essa questão aqui. Em decisão recente, o Congresso Nacional decidiu eliminar as coligações para as eleições proporcionais na eleição de 2020. Tá joia? Essa outra questão aqui, fiz questão de usar um método diferente. Isso aqui chama metodologia ativa. Eu lancei uma pergunta sem ter dado durante a aula a resposta. Porque na pergunta anterior eu tinha falado sobre a resposta dela. Quem prestou atenção, certamente na hora que viu a questão respondeu logo. Essa aqui não. Essa eu não falei. Essa eu disse aonde estava. E a maioria absoluta da turma teve até um índice de acerto melhor. Dos 22 participantes, 19 acertaram. Porque foram buscar a resposta lá na lei de eleições. Tá joia? Eu deixei já aqui aberto o texto da lei de eleições, que é a lei 9.096, que essa sim, eu citei durante a aula, não é? Que é a lei que dispõe sobre os partidos políticos. É a lei fundamental. Não é? Quem, por exemplo, estivesse preparando aí para trabalhar nas próximas eleições, em eleição, tá? Quem eventualmente for trabalhar ou tem intenção de fazer concurso para o TRE. Nesse tipo de situação, é importante que vocês conheçam bem o texto da lei. Né? Só para falar aqui dos pontos de destaque, eu queria só destacar aqui, por exemplo, que o artigo 1º da lei reitera aquilo que eu disse a vocês logo no começo da aula. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, certo? Então, apesar de ter prerrogativas públicas, é pessoa jurídica de direito privado. E veja aqui que o artigo 2º praticamente repete o que está escrito lá no texto do artigo 17 da nossa Constituição. Tá joia? O que essa questão aqui perguntava, vou voltar para cá, para o nosso formulário, era sobre o registro, a exclusividade da denominação, sigla e símbolos do partido político. Tá? Isso está estabelecido aqui, se não me engano, é o parágrafo 7º, ou é o artigo 7º, parágrafo, cadê, Demário? É o artigo 7º, exatamente. Parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 9.096. Né? Diz o artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, ele faz toda aquela parte da criação da pessoa jurídica e registra o estatuto. Mas, além disso, ele precisa comprovar, né, que os eleitores apoiam a criação do partido político. E veja que o parágrafo primeiro praticamente repete o que está previsto lá na Constituição, né? Porque aquela conta rápida que a gente fez para criar um partido que, digamos, representasse o Nordeste. Tá? Embora não pudesse, tá? Não pode haver um partido nordestino do Brasil, porque viola o parâmetro nacionalidade, ou seja, o partido tem que ser representante de interesses de todo o território nacional. Tá? Então, não pode haver um partido nordestino, como não pode haver um partido sulista ou partido nortenho, porque, inclusive, isso seria um indicativo de um movimento de independência. Tá? Então, na nossa Constituição, não há espaço, neste momento, para partidos regionais, no sentido de tentar regionalizar e, pior ainda, e, eventualmente, haver a segregação. Embora eu goste muito de conversar sobre o tema independência do Nordeste. Né? É mais uma conversa. Não chega a ser um plano, não chega a ser um projeto, mas a gente poderia conversar mais. Em outro momento, sobre federalismo, normalmente, quando chega na aula de federalismo, a gente conversa bastante sobre isso. Okay? E aí diz o parágrafo 3º do artigo 7º. Né? Somente o registro do Estatuto do Partido no TSE assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que vão induzir a erro ou confusão. Então, a resposta
a essa e várias outras questões que vocês eventualmente venham a ter a dúvida e a responder nas atividades online que a gente vai fazer e da nossa avaliação, o texto da lei é sempre a fonte importante. Tá, joia? Uma coisa que eu sempre sugiro, amigos e amigas, é que vocês acessem o texto da lei pelo site do Planalto. Okay? E explico. Vocês vão lembrar de uma coisa que vocês viram lá em Direito Constitucional 2. No processo legislativo, quem promulga e publica a lei não é o Poder Legislativo. Isso é uma incumbência do Poder Executivo. Por isso que a fonte mais fidedigna para a gente buscar hoje, em termos de texto normativo, é o site do Palácio do Planalto, porque compete à Presidência da República fazer a divulgação, a promulgação, que é como se fosse o registro, né? Botar o número, e posteriormente a publicação, que está aqui público. Okay? Então, vale muito a pena vocês darem a lida no texto dessa lei com mais calma, especialmente quando a gente estiver se preparando para um pouquinho mais na frente, na fase da nossa avaliação. Tá certo? E chegando já à terceira e última pergunta dessa nossa breve atividade de hoje, é que a gente teve um pouco mais de dispersão. Tá? Quando a gente volta ali na página de resumo, que a gente vê todas as respostas, a gente vê que nessa questão foi a que teve mais dispersão, no sentido de que houve mais pessoas que apostaram em outros itens que não eram verdadeiros. E me parece que foi simplesmente uma questão só de falta de atenção, tá? Porque essa questão não Professor, Oi, pois não. foi falta de atenção mesmo, que eu marquei errada. Essa daí eu tinha apertado na opção do requerimento, tudinho. Certo. Aí depois eu peguei que era para ter botado um negócio de registro, né? Que é a primeira coisa que tem que se fazer. Aí eu marquei errado. Ainda bem, Laís, que não é exame da ordem. Já pensou? Se fosse... Foi o desespero, com medo de perder, que só faltava 1 minuto para... Aí eu fico com medo de, no caso, o senhor cancelar, né? Que não é até 10h30. Entendi. Tá Aí eu certo. fiquei com medo de não entregar a tempo. Pelo menos... Pô, tá bom. Mas da próxima vez fica aí. Eu vou ver se por acaso passo da próxima vez ainda um pouquinho mais de tempo. Mas assim, que vi que em geral... Eu entrei um pouquinho antes, já estava acompanhando, a maioria da turma já tinha mandado. A resposta eu achei que Eu tive uma dificuldade, professor, porque eu estou fazendo pelo celular. Aí teve uma hora que eu não achei esse negocinho roxo. Só estava achando o link azul do Planalto das coisas. Meu Deus, cadê a atividade? Entendo. Hoje eu perdi um tempo danado procurando. Alternar entre aplicativos no celular sempre é mais complicado. Eu reconheço isso. Assim, bem mais complicado. Se for possível, eu sei que nem sempre é possível. Se for possível acompanhar num PC é mais adequado. Mas, claro, cada um vê o que é mais possível. Por isso que eu não... Tá, joia. Mas vamos lá. A gente já tá e assim, tem outro lado bom desse tipo de atividade que eu acho, e mais, que quando a gente erra por falta de atenção, para mim como professor, é meio alívio. Porque normalmente o aluno reconhece logo, a primeira coisa que o aluno faz assim, aí, né? Assim, mas não é porque eu não sabia, é porque teve alguma palavra que eu não entendi corretamente, porque não prestei atenção na hora de marcar. E não tem problema. A hora de errar é agora. Isso aqui é uma atividadezinha que vai valer uma bobagem de pontuação para a prova. Mas quando for concurso público, né, quando for num exame da ordem, por isso que é bom a gente fazer esse tipo de atividade antes, para a gente poder ficar mais seguro. Né? Quanto mais a gente... Isso aqui nem esporte. Né? Quanto mais a gente treina, mais preparado para a gente estar. Tem um professor, amigo meu, que ele é dono de empresa que prepara para concurso e tal. Ele tem uma frase que eu acho ótima. Ele diz assim, ó, treino forte, jogo fácil. Né? Então, a gente joga em cada aula, a gente faz um treinozinho, quase que de brincadeira, para dar uma animada, para fazer uma coisa diferente. Eu sei que vocês ficam se comunicando. É muito bom, se comuniquem sim. Olha no grupo do Zap, olha, eu acho que é tal letra, eu acho que é tal letra. Porque nesse processo de um tentar convencer o outro, vocês aprendem muito. Eu não estou para testar, essas atividades não são para testar. Essas atividades são para vocês fixarem informação. Eita, a resposta não está na aula, mas aqui o professor Demário disse que tem essa lei. Copia lá, busca na internet. Isso é o texto do parágrafo 3º do artigo 7º da Lei 9.096. Já abriram o texto da lei. Né? Então, esse tipo de atividade funciona bem. Então, não se preocupe que eventualmente errou uma questãozinha outra ali. Isso não é um teste. Isso é uma atividade para a gente fixar nosso conhecimento mesmo. Tá? Mas vamos tirar a dúvida nessa questão. Como teve muita gente que realmente acabou marcando de forma bem diversa
a questão, vamos analisar cada um desses itens, né? E aqui a resposta correta é muito simples, diz. Para a criação do partido político é necessário, né, que passe registro do partido no cartório de registro civil das pessoas jurídicas da capital federal. Já é? Eu estava dizendo a vocês, não sei se esse ponto ainda já foi aprovado ou que estava sendo debatido para aprovação no Congresso Nacional. A norma vigente, nesse momento, até onde eu sei, é essa. Ou seja, tem que ser feita o registro do partido no cartório, que em Brasília cuida das demais empresas, ONGs, instituições. Tá bom? Agora vamos ver por que é que os outros itens são falsos. Aqui diz, para fundar um partido político é necessário requerimento subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a pelo menos 0,5%. Opa, já misturou duas coisas. Joia? Primeiro, o requerimento subscrito pelos fundadores em número nunca inferior a 101. Tá? Os fundadores dos partidos não são as pessoas que vão assinar o seu nome e título eleitoral para prestar apoio. Quem assina e presta apoio é apoiador, não é fundador. Tá? Fundador é aquele cara que está lá com nome, endereço, profissão, participou das atas de fundação, é um dos 101 ou mais, né? No mínimo são 101, pode ser mais, membros que fundam um partido político. Então, na verdade, esse item ele mistura. Ele começa falando dos fundadores, mas depois coloca o critério para os apoiadores. Portanto, é inválido. Joia? Vamos em frente. Precisa de certidões do cartório de títulos e documentos que comprovem ter o partido obtido apoio do número de eleitores. Não. São os cartórios eleitorais. Tá? Cartório de título e documento tem a ver com direito civil, com registro, com... Ai, meu Deus, como é que chama? Aqueles títulos de crédito. Né? Eu sou péssimo nessa área de direito que vai ali pelo empresarial. Pois bem, são os cartórios eleitorais. Tá? Que não são os cartórios que a gente tem, digamos, no dia de tabelionato de ofício. Os cartórios eleitorais fazem parte da estrutura do Poder Judiciário, fazem parte da estrutura da Justiça Eleitoral. Tá? São todos concursados, é diferente como funciona um cartório que a gente chama de cartório notarial, né? Esses que a gente usa o serviço com alguma frequência, mas a gente que é da área jurídica. Alguém está fazendo aqui alguma pergunta no chat, deixa eu ver. Professor, o texto da lei foi alterado em 2019. Agora pode ser registrado no cartório da sede do partido político. Pois é, eu estava em dúvida, Vitor, se já havia sido feita essa alteração, porque eu lembro, mais ou menos um ano atrás, do debate do texto da lei. Obrigado. Vou fazer esse ajuste, sim, inclusive no meu roteiro de aula. Tá? Acabou que no intervalo não acabei não indo fazer a pesquisa, mas eu vou fazer esse ajuste, vou depois organizar direitinho e colocar isso como informação sistematizada lá no nosso site, vou fazer a correção e agradeço muito sua intervenção, tá bom? Vamos lá. E, por fim aqui, a apresentação do requerimento de registro do partido perante o juiz eleitoral da comarca, TRE e o TSE. Não. Para registro do partido político, vai diretamente para o TSE. Não há nada relacionado a juiz eleitoral da comarca, nem TRE, porque não existem partidos regionais, ou seja, dentro dos estados, muito menos nos municípios. Os partidos no Brasil, de acordo com o artigo 17 da Constituição, precisam necessariamente ter essa projeção nacional. Tá, joia? Parece que alguém estava chamando aqui no chat de novo, deixa eu dar uma olhadinha. Ok, agradeço. Ok, tá, joia. Obrigado, Vitor, e vou fazer esse ajuste. Pessoal, creio que por hoje minha participação, o que eu tinha para expor para vocês e a atividade termina por aqui. Né? Não tenho nada mais. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Eu só vou terminar, juro a vocês, com uma historinha bem curta relacionada, que eu disse que ia dizer no primeiro horário, não disse por causa do tempo, eu vou terminar como a gente está no horário bom, para a gente terminar até perto das 11. Não sei se vocês lembram, na eleição em que concorria Dilma pela segunda vez, exatamente, ela estava concorrendo à reeleição. Tá? Quem ia concorrer nessa eleição também, quem já estava se planejando para concorrer, era Marina Silva. Que era do Partido Verde. Mas ela tentou criar um partido próprio,
até conseguiu depois chamado Rede Sustentabilidade ou Rede Solidariedade, alguma coisa assim. Pois bem, corre nos bastidores do mundo do direito eleitoral a notícia de que saiu do Palácio do Planalto, né, então presidente Dilma, a ordem de que... Opa, cadê aqui? Parece que cortou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês me ouvem? Olá, pessoal.